5 erros muito importantes que eu cometi no meu passado e que pode ser que você esteja cometendo também. Quero compartilhar esses erros que fizeram parte da minha jornada nesse vídeo aqui e tentar abrir os seus olhos para que você corrija antes do que eu corrigir. Porque muitos dos erros que eu vou listar nesse vídeo aqui, eu demorei 4, 5 anos para poder resolver. E são coisas que hoje eu resolveria em uma semana. Então presta bem atenção nos erros que eu vou compartilhar nesse vídeo aqui, para que você seja salvo antes do que eu fui salvo. Tá legal? Eu sou o Vini Weiner e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o Vini Weiner Bastidor. Canal em que eu compartilho dicas e experiências que eu tenho desses quase 10 anos criando conteúdo aqui para as redes sociais. Hoje então eu quero falar sobre erros, coisas que eu fiz no meu passado que não funcionaram e que eu demorei para poder consertar, arrumar. E são coisas importantes para a sua evolução como criador de conteúdo. Então, o que eu vou falar aqui pode acabar cortando caminho para você. Presta bem atenção porque tudo que eu vou falar aqui são coisas que de fato fizeram parte da minha história. Vamos lá? Número 5. Ignorar finais de semana. Esse aqui é um erro que parece bobo, muitos de vocês podem cometer, mas eu cometi por anos esse erro aqui e é algo que é significativo, sim. O que acontecia? No meu passado, principalmente de 2016 a 2021, eu fazia tudo no meu canal do YouTube. Eu fazia os roteiros, eu tinha as ideias de vídeo, eu fazia as thumbs por muitas vezes, eu mesmo que editava e meu PC nem era bom, então imaginem o tempo que isso levava. E o que acontecia? Eu achava que eu gravar de segunda a sexta já estava bom. Então eu fazia os vídeos de segunda a sexta, postava numa frequência legal, mas chegava no final de semana, eu não postava nada. E aqui eu nem acho que eu era o grande culpado, porque eu ficava cansado mesmo durante a semana. Tinha outras coisas da minha vida pessoal que eu tinha que resolver. Então chegava no final de semana, eu tirava para que eu descansasse. Beleza? O tempo foi passando e depois eu caí na real. Eu estava perdendo ali uma oportunidade de ouro. Por quê? No final de semana, qual é a tendência? Mais pessoas consumindo as redes sociais, mais pessoas nas suas casas procurando por conteúdos. E eu estava desperdiçando essa oportunidade, eu não tinha uma programação, um cronograma para oferecer para o meu público. O que eu passei a fazer então? Comecei a testar. Primeiro, eu postava só de sábado. Depois, eu comecei a postar aos domingos também. Resultado? A audiência subiu. Consequentemente, com o aumento da audiência, minha receita subiu também. E ali eu vi que eu perdi 3, 4 anos de finais de semana em que eu poderia ter subido a minha audiência muito antes e ter ganhado mais dinheiro muito antes também. Claro que hoje para mim é mais fácil abordar essa questão dos finais de semana porque eu tenho alguém para fazer as thumbs para mim, tem 2 editores para poder editar os vídeos para mim. Então hoje em dia, beleza, eu só preciso ter a ideia, ligar a câmera e começar a fazer as análises, trazer as notícias. É muito mais fácil. Claro que antes, fazendo tudo sozinho, era muito mais complicado. Mas mesmo assim, 3, 4 anos que eu perdi de finais de semana, podem ter certeza que nesse tempo eu deixei muito dinheiro na mesa. Número 4. Resistir aos vídeos curtos. Esse aqui foi um erro que eu cometi e eu admito. Que erro patético. Que erro ridículo. Por que eu digo isso? Porque de 2016 a 2021, o meu foco sempre foi o YouTube. E no YouTube, qual é o formato de vídeo? Vídeos mais longos. Então eu fazia vídeos de 8 a 12 minutos mais ou menos. Mas o que aconteceu em 2020 e 2021? Tivemos a pandemia e tivemos o boom, a ascensão do TikTok. E enquanto várias pessoas começaram do zero e começaram a fazer muito sucesso, fazendo em poucos meses o que eu demorei anos para fazer, eu estava lá, preso naquela ideia de que não, que o meu conteúdo é no YouTube, não, que o meu conteúdo é ao longo. Resultado, eu perdi esse boom inicial do TikTok. Ou seja, eu desperdicei uma grande oportunidade de crescimento, porque esse é o tipo de coisa que acontece uma vez e pode não acontecer nunca mais. Por que eu digo isso? Porque era um momento muito específico em que muitas pessoas estavam em casa, o engajamento do TikTok, o alcance dele estava absurdo e eu não surfei em nada disso.
Então hoje eu até sou considerado uma referência em vídeos curtos. Os meus números em vídeos curtos são absurdos. Agora, imagine se eu tivesse começado antes. Porque eu fui começar com os vídeos curtos mesmo só em 2022. 2 anos depois desse grande boom. Então se hoje eu tenho, sei lá, 1 milhão de seguidores no TikTok, pode ser que eu tivesse 2, 3 milhões. Porque o boom inicial eu deixei passar. Então, se você vê, de repente, alguma oportunidade, alguma coisa que está muito em alta e você não está surfando, surfa. Por quê? É uma coisa que pode ter prazo de validade. E esse boom do TikTok, ele teve prazo de validade. Então não que hoje o alcance do TikTok não seja bom. Ele é ótimo. Tanto que eu já elogiei o TikTok em várias oportunidades aqui no Vini Vai no Bastidor. Mas da forma que o alcance era ali em 2020 e 2021, nada se compara. Então resistir aos vídeos curtos foi sim uma burrice, tá? Eu até digo aqui em palavras claras. Foi uma burrice. Se eu pudesse voltar no passado, eu teria começado no TikTok ali em 2020, com certeza. Número 3. Demorar para montar uma equipe. Este aqui é um erro, mas não é um erro infantil como ignorar os finais de semana ou como resistir aos vídeos curtos. Porque eu entendo que para a gente conseguir montar uma equipe, montar um time, a gente precisa do quê? Dinheiro, é óbvio. Quem que vai trabalhar de graça? Não existe. Então, eu acho que eu demorei mais do que eu deveria para montar uma equipe. Por quê? Como eu disse, de 2016 a 2021, eu fazia tudo no meu canal. Roteiro, edição, thumb. E eu era meio resistente até então para trazer alguém para trabalhar comigo. Beleza. Qual foi a primeira pessoa que começou a trabalhar comigo? Um designer, que por sinal trabalha comigo até os dias de hoje. Mas o que mudou o meu jogo? De 2021 para 2022, quando eu contratei o meu primeiro editor, que inclusive trabalha comigo até os dias de hoje e está editando esse vídeo para vocês. Ele começou a trabalhar comigo no segundo semestre de 2021. E com ele trabalhando comigo e eu tendo mais tempo só para pensar no conteúdo, na qualidade do conteúdo, no que eu ia fazer, poxa, eu cresci absurdamente. Então o que eu constatei a partir daquilo? Que se eu tivesse alguém para me ajudar antes, editar os meus vídeos antes, por exemplo, eu já estaria muito mais longe. E tudo isso se tornou ainda maior quando eu contratei o meu segundo editor, que também trabalha comigo até hoje. Ele cuida só dos vídeos curtos. Imaginem se eu tivesse que sozinho fazer os vídeos longos, os vídeos curtos, editar todos eles, eu não daria conta. Então se hoje eu tenho uma frequência de 5 vídeos por dia, sendo 2 vídeos longos e 3 vídeos curtos, se eu fosse fazer tudo sozinho, se eu soltasse um de cada, já seria muito. Por quê? É muito trabalhoso. Então eu entendi que montar uma equipe iria agilizar o meu processo e me ajudar a escalar. Não à toa, depois que eu montei um time mesmo, com o designer, os 2 editores, tendo alguém para cuidar das publicidades para mim, o que aconteceu? Fechei mais publicidades, passei a ganhar mais, meu canal saiu de 300 mil inscritos para hoje 1,5 milhão, saí de uma conta no TikTok que tinha 0 seguidores para uma conta de mais de 1 milhão, meu Instagram saiu de 0 seguidores para quase 300 mil. Foi um salto. Por quê? Enquanto essas pessoas cuidavam de outras coisas para mim, eu só tinha que focar, só tenho que focar em uma coisa. Conteúdo. O que eu vou gravar? Vou falar sobre o quê? É isso. Esse é o meu papel. Ligar a câmera aqui, falar com vocês, depois pegar e subir para os editores. Depois dizer para o designer, olha, eu quero uma arte assim, assim, assim. É esse o meu trabalho. Então você tirar essa sobrecarga de você é algo que vai te, com certeza, jogar para um próximo nível. Então eu só me arrependo de não ter feito isso antes. E também, para ser honesto, eu nem tinha toda essa condição para poder pagar para tanta gente trabalhar comigo. É que hoje o nível é diferente. Mas antes era complicado mesmo. E tem pessoas que vão dizer, Vini, eu queria muito ter um time, queria muito ter uma equipe, mas eu não consigo, eu não tenho essa condição financeira. E aí eu te digo, você não precisa montar um time de uma vez, contratar já 4, 5 pessoas logo de cara. Não precisa. Você pode contratar uma pessoa primeiramente para fazer aquilo que é mais trabalhoso para você. No meu caso, o que era mais trabalhoso? Editar. Primeiro, eu não era um bom editor. Segundo, meu computador antigo ele era muito ruim, então travava muito. Eu demorava horas para poder editar um vídeo e depois renderizá-lo. Será que eu falei certo? Enfim, travei aqui. E aí o que acontece? Com uma pessoa editando para mim, uma pessoa que sabe editar, eu ganhei mais tempo livre, eu podia cuidar mais da parte do conteúdo e para quem já tem as manhas, que não era o meu caso, a pessoa também edita muito mais rápido. Então primeiro foca em tirar
da sua função, da sua tarefa, aquilo que é mais trabalhoso para você. Aí depois você vai fazendo os outros ajustes. Mas, de primordial, aquilo que te faz gastar mais energia. Aquilo que te faz gastar mais energia e não necessariamente precisa de você. Por exemplo, a edição. A edição precisava de mim? Não. Até porque, como eu disse, nem era um grande editor. Número 2. Me concentrar em uma rede só. Esse erro aqui, dá pra gente considerar que ele é um complemento do erro 4, quando eu resisti aos vídeos curtos. O que acontece? O meu foco sempre foi YouTube. Por quê? Porque quando eu comecei o YouTube, ele era a principal rede social, e com o passar dos anos, o YouTube, até por ter mais anunciantes, era a plataforma que me proporcionava uma renda bacana. Mesmo que eu tivesse só o YouTube como fonte de renda, mas era um valor bacana. E por que eu digo que é um erro você se concentrar em uma rede só? Porque depois que eu comecei a expandir meus horizontes e fui pro TikTok, pro Facebook, pro Instagram, o óbvio aconteceu. Eu passei a ganhar muito mais, passei a fechar muito mais publicidades, tanto que hoje, até como eu já mostrei em outros vídeos do canal, o YouTube não é a minha principal fonte de renda. Eu ganho mais no meu TikTok, ganho mais com as publicidades que eu faço no TikTok. Então não que o YouTube tenha se tornado algo ruim, muito pelo contrário, é ótimo. Tenho o maior prazer em produzir para o YouTube todo dia. Mas, se eu tivesse ficado só no YouTube, eu não estaria no patamar em que eu estou hoje. Então é um erro sim se concentrar em uma rede só. E digo mais, uma situação que eu sempre coloco aqui no canal, aqui no Vini Vai no Bastidor. Quando você está em uma rede só, se amanhã aquela rede parar de entregar o teu conteúdo, ou então, por algum motivo a sua conta for banida, você vai fazer o quê? Porque você está basicamente deixando todos os ovos na mesma cesta. Então se você perder aquela rede, acontecer alguma coisa, você vai ter perdido tudo. Então eu não digo pra você, olha, você tem que ser excelente, tem que ser top 1 em todas as redes sociais. Mas você precisa estar em todas as redes sociais. Por isso que eu sempre bato na tecla. Pessoal, não subestime nenhuma rede. Vocês têm que estar no Kawaii, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no TikTok. Tem que estar. Por quê? Porque além de você ganhar de todas essas redes, você não fica refém de uma só. Já imaginaram se, sei lá em 2020, minha conta do YouTube caísse? Eu ia fazer o quê? Não alimentava meu Instagram, não tinha TikTok, não alimentava direito minha página do Facebook. Ia ficar o quê? Com uma mão na frente, outra atrás. Número 1. Achar que eu não tinha culpa dos resultados ruins. Esse aqui é o maior erro de todos, tá? E quando a gente compara esse erro número 1 com os outros, qual é a diferença? Você ignorar os finais de semana, você resistir aos vídeos curtos, são coisas de tomada de decisão. Ah, vou fazer vídeo curto, é uma tomada de decisão. Vou fazer vídeos aos finais de semana, é uma tomada de decisão. Agora, você assumir que você tem culpa dos seus resultados ruins, não é uma tomada de decisão tão fácil. Você admitir os seus próprios erros é difícil, a gente tem um ladinho de orgulho. E por que eu digo isso? Por conta de vocês. Eu recebo muitas mensagens lá no meu Instagram, toda semana eu abro caixinha de perguntas para que vocês tirem dúvidas. Eu sempre vejo o comentário, Vini, será que o algoritmo de tal rede social não está bugado porque meus vídeos não estão entregando? Vini, tô desanimado porque, poxa, tal plataforma não está entregando meus vídeos, meus seguidores não estão subindo. E aí eu digo para vocês, será que a culpa é da plataforma mesmo? Será que a culpa é do algoritmo? Será que a culpa é do horário que você está postando? Ou será que, tirando tudo isso, a culpa é sua? Eu falo isso com propriedade. Eu demorei aí 4, 5 anos para entender que a culpa, no fim das contas, era minha. A culpa sempre foi minha. Todos os resultados ruins, hoje eu consigo analisar que a culpa era minha. Então, eu digo para vocês, não terceirize a culpa. Não terceirize a culpa. A culpa não é do algoritmo, a culpa não é do horário, a culpa não é de ninguém, além de sua. Por que eu bato muito nessa tecla do algoritmo? Porque é muito comum as pessoas dizerem, tal plataforma não está entregando os meus vídeos. Cara, o algoritmo, ele é número, é matemática. Se o seu vídeo tiver boa retenção, boa qualidade, gancho bom, por qual motivo o algoritmo não vai entregar o teu conteúdo? É simples, matemática. O vídeo é bom, tem retenção, boa taxa de finalização, ele vai ser entregue. Agora, as pessoas querem colocar a culpa na plataforma, no algoritmo, você vai ver o vídeo do cara. O vídeo é escuro, o áudio é ruim,
não tem gancho bom, o tema do vídeo é ruim. E aí eu falo isso pra vocês, por quantas vezes eu não ficava, nossa, o YouTube não tá entregando os meus vídeos, nossa, o que será que tá acontecendo? Será que eu tô sendo boicotado pela plataforma? E, na verdade, eu deveria ter olhado outras coisas. Minhas thumbs, qualidade da minha iluminação, qualidade do meu áudio, a minha dicção. E eu demorei muito tempo para poder cair nessa real. Se eu tivesse caído nessa real antes, podem ter certeza, eu estaria num outro patamar, ou pelo menos nesse patamar aqui, há muito tempo. Porém, eu demorei para ter esse nível de consciência de que, poxa, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha. E isso que eu estou falando parece algo simples, mas muitas pessoas não conseguem enxergar dessa forma que eu estou dizendo. O problema sempre está em outra coisa. O problema sempre está no outro e nunca nela mesma. Então eu digo para vocês, tranquilamente, assuma suas culpas, assuma suas responsabilidades. Porque quando dá certo, você não diz que o mérito é seu? Por exemplo, hoje eu tenho aqui um canal bem estabelecido, um TikTok bem estabelecido, ganho uma ótima quantia por mês. Então esse mérito não é meu? Eu não gravo todo dia? Não acordo cedo? Não faço roteiros legais? Não consigo prender a minha audiência? Então o mérito é meu. Agora, quando as coisas vão mal, o demérito tem que ser meu também. A culpa precisa ser minha. E aí que eu preciso olhar, cara, o que eu estou fazendo que não está funcionando? Analisar os números. Os números vão te mostrar o caminho. Taxa de clique em thumbnail, retenção do vídeo, tudo isso está aí já na sua mão de bandeja para você avaliar e fazer as mudanças necessárias. Então para de ficar reclamando e terceirizando, porque eu já estive no seu lugar e garanto, ficar reclamando, ficar culpando os outros não vai te levar para o próximo degrau. O que vai te levar para o próximo degrau é você cair na real que a culpa é sua e você começar a corrigir os seus próprios erros. Estou falando uma coisa para você que você pode mudar para amanhã na sua vida. Você pode mudar na semana que vem. Eu demorei 4, 5 anos para poder cair nessa real. E é porque, nossa, eu não tinha conhecimento? Não, é porque o ser humano é assim. É sempre mais fácil a gente culpar os outros, culpar qualquer outra coisa, do que a gente assumir a culpa que a gente tem. É assim na vida, tá? Não é nem só nas redes sociais. É assim na vida. Então, aqui os outros 4 erros que eu tinha citado, eles são muito mais de tomada de decisão. Ah, vou gravar em uma rede, vou gravar em várias redes. Vou fazer vídeo aos finais de semana, não vou fazer vídeo aos finais de semana. Agora, isso aqui, você criar essa consciência, eu acho que é o mais importante e, ao mesmo tempo, é o mais difícil. Então agora eu queria saber de você nos comentários. Tem algum desses 5 erros que eu cometi, que você está cometendo hoje em dia? Será que com a minha experiência, com o que eu contei aqui, você vai conseguir ajustar alguma coisa? Queria muito que você aí compartilhasse a sua experiência. Vini, você comentou tal coisa, eu já errei nisso também, ou então eu estou errando nisso também. Porque eu acho que o primeiro passo para a gente melhorar é a gente entender que a gente está errando. Quando a gente não entende que nós estamos errando, a gente vai entender que, consequentemente, a gente não tem nada para melhorar. E se a gente não melhorar nada, a gente não vai para o próximo nível, tá bom? Então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo dessa semana do Vini vai no Bastidor, compartilhando esses erros e como eu os corrigi. Se você tiver gostado, não esqueça do seu like, de se inscrever e de compartilhar. Todo dia, praticamente agora, eu estou soltando Reels lá no Instagram, Vini vai no Bastidor. Sempre com 1 minutinho de dica, pelo menos todo dia, lá no nosso Reels. Então me siga por lá também e você pode, por lá, sugerir temas para os próximos vídeos, tá bom? No próximo sábado, tô de volta aqui no YouTube, então, com vocês. Vini vai aqui, valeu, falou e fui!